Uma outra ferramenta que é bastante prática quando eu trabalho com planilhas com muitos dados é a ferramenta formulário, tá? Então, notem que por padrão a ferramenta formulário ela não vem disponível na nossa faixa de opções, tá? Não está em nenhum dos grupos que nós conhecemos, em nenhuma das guias, ou seja, nós vamos precisar acioná-la, incluí-la na nossa faixa de opções ou na nossa barra de ferramentas de acesso rápido. Como a gente faz isso? Nós viemos aqui em arquivo, opções, e aqui em barra de ferramentas de acesso rápido, eu posso procurar pela ferramenta formulário. Vamos alterar aqui para todos os comandos ou comandos fora da faixa de opções, tá? E aqui, então, eu digito a letra F para posicionar e vou procurar pela ferramenta formulário. Aqui está ela. Vou clicar em adicionar e vou clicar em OK. Eu poderia, em vez de adicioná-la aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, adicionar ela num grupo dentro da minha faixa de opções, tá? Então, para isso, a gente vem aqui em arquivo, opções, personalizar faixa de opções, tá? Então, aqui a gente tem as guias principais, tá? Então, vamos dizer que, como essa ferramenta vai trabalhar com dados, eu gostaria de inserir ela na guia dados. Então, vou clicar aqui. Aqui, ele abre todos os grupos desta guia. Eu vou clicar aqui em cima de dados e vou utilizar essa opção de novo grupo, tá? Então, ele colocou aqui já com um nome, tá? Eu vou selecionar ele e vou renomear. Então, ele vai me trazer aqui esse grupo. Vou colocar o nome de grupo formulário. E vou dar um OK. Tá? Então, está aqui o nosso novo grupo. E agora, eu posso, então, utilizar esta opção para pegar aqui o meu comando, a minha ferramenta que eu quero, e adicionar a este novo grupo. Vou pegar aqui o formulário e adicionar, tá? Então, está aqui, novo grupo com a ferramenta dentro, tá? Eu não vou conseguir adicionar uma ferramenta qualquer dentro de um grupo já existente no Excel. Então, eu posso inserir novos grupos nas guias que já existem e nesses novos grupos eu vou adicionar, então, aqueles comandos que não estão disponíveis por padrão no Excel e que eu vou utilizar no meu dia a dia, certo? Então, feito isso, dou um OK. E se a gente for verificar aqui na guia dados, nós vamos ter um novo grupo chamado formulário, onde eu tenho a minha ferramenta formulário também, tá? Então, se eu quiser neste momento, posso vir aqui, inclusive, na barra de ferramentas de acesso rápido e remover esse comando da barra de ferramentas de acesso rápido, ok? Bom, beleza. Mas para que serve, então, essa ferramenta? A ferramenta formulário é realmente bastante prática quando eu preciso inserir dados em planilhas que possuem muitas páginas de dados, tá? Então, eu vou clicar nela, ela automaticamente, ou seja, o Excel automaticamente traz aqui todos os campos que pertencem a essa minha planilha, que é a planilha Sheet 1, como está aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma data, tenho a região, tenho o cliente, a fatura, o produto, a quantidade e o valor, ok? Então, notem que aqui ao lado eu também tenho opções de inserir um novo registro, de excluir um novo registro, tá? De localizar um registro, de localizar o próximo. E tenho aqui alguns critérios também. Quando eu clico aqui em critérios, por exemplo, eu vou informar aqui qual a região que eu quero pesquisar, tá? Eu vou colocar aqui região capital. E vou clicar em localizar próxima. Então, ele vai, dentro desse critério que eu inseri,
vai localizando os registros que pertençam, que satisfaçam esse critério, ok? Então, ó, eu vou me movimentando e poderia me movimentar também aqui pela barra de rolagem, tá? Então, dessa forma, fica mais fácil de eu localizar algum registro dentro da minha planilha. Eu posso, inclusive, utilizar quantos critérios eu necessite para localizar determinados registros ou um determinado registro que eu deseje, certo? E eu posso também inserir novos registros, como eu comentei. Então, eu vou clicar aqui em novo, ó, ele trouxe aqui os dados em branco. Eu vou colocar aqui um dado qualquer, 31/12/2016. Região, vou colocar região litoral. Cliente, vou colocar fatura, eu não faço ideia de um número, vou colocar 568. Produto, qual quantidade? 45. E valor, vou colocar aqui. E vou dar, então, aqui se eu der um Enter aqui, ele automaticamente insere esse registro para mim, tá? Se eu clicar aqui em fechar o meu formulário e me posicionar lá no final da minha planilha, eu vou verificar que eu tenho agora um registro de 31/12/2016, ele é o último, da região litoral, do cliente comercial Mendonça, daquela fatura que eu informei com os dados que eu informei, tá? O único cuidado que eu tenho que ter é que, notem, como nós tínhamos uma linha em branco antes do total geral aqui, ele inseriu aqui e ficou perfeito. Mas, se eu clicar aqui em novo, tá? Ele vai me trazer aqui os dados para eu inserir e notem que a quantidade e o valor, ele não habilitou para inserir os dados. Por quê? Porque na linha, que é a linha sequencial aos dados, eu já tenho uma informação, eu tenho uma fórmula aqui. Então, ele nem me habilita esses dois campos, porque na verdade, se eu inserir um novo dado, ele vai inserir por cima, por exemplo, ó, 31/12/2016, vou colocar aqui também região litoral, comercial Mendonça, fatura, vou colocar 568, 569, produto, vou colocar aqui, Sprite. Então, ele não habilitou nem a quantidade nem o valor. E se eu der um Enter, notem que ele colocou o dado logo na sequência e utilizou esses dados que eu tinha na linha anterior como quantidade, como valor, tá? Bom, mas aí não me serve, porque ele não insere linhas. Não, ele não insere, ele vai inserindo os dados na sequência que eu tiver na minha planilha de dados, tá? Então, eu tenho que ter este cuidado. Uma das ideias ou uma das opções que eu tenho nesse caso aqui, deixa eu fechar aqui e vou tirar essa linha, é pegar essa linha de total geral e tirar ela daqui, tá? Então, eu poderia colocar ela como um dado que vai ficar acima da minha planilha, por exemplo, ou alguma coisa assim, ou colocar aqui ao lado, tá? Total geral, aqui eu tenho a quantidade e aqui o valor, tá? Então, poderia ser um quadrinho aqui ao lado, eu tendo essa informação em um outro local na minha planilha, ela não vai me prejudicar na inserção dos meus dados, tá? Então, se eu clicar aqui novamente em formulário, tá? E clicar em novo, aí sim ele vai me colocar os dados exatamente na sequência como eu preciso. Região litoral. Fatura 569. Produto. Site.
Dou um Enter. E pronto, aqui está o novo dado que ele já inseriu, ok? Então, esta ferramenta de formulário, ela é muito prática. Imaginem vocês que eu quero disponibilizar essa planilha de entrada de dados para um usuário qualquer, tá? Eu posso orientar esse usuário para sempre utilizar este formulário. Dessa forma, ele não precisa estar se locomovendo até o final da planilha para inserir uma nova linha e assim por diante, certo?